Boa noite a todos. Os irmãos podem se assentar. Vamos ter um tempo de meditação na palavra do Senhor. Como é maravilhoso, né? Podermos levantar as nossas vozes, louvar o nosso Deus. Que privilégio o Senhor nos concede. E agora nós ouviremos da sua palavra. Eu já quero convidar, abra a sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, um texto bem conhecido, os versos 2 e 3. Lembrando que não é uma pregação expositiva, é uma pregação temática. Normalmente nós fazemos a exposição do texto, mas nos propomos, nesses 3 primeiros domingos de culto, a realizarmos uma série temática falando sobre hábitos espirituais. Amém? Jeremias 33, 2 e 3. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Obrigado, Lissa. Imagine que você tem o recurso mais poderoso de todos, capaz de mudar o mundo, capaz de mudar você. A pergunta é: você usaria? Eu acredito que sim. E se eu disser que você tem disponível esse recurso? E ele se chama oração. Aproveitando, falando sobre esse recurso, eu começo com uma pergunta: como vai a sua vida de oração? De 0 a 10, que nota você daria? Não sei se você já ouviu falar em John Knox, o pai do presbiterianismo, um homem que até hoje ele é lembrado pela sua devoção, pela sua vida de oração. Conta a história que certa vez, a rainha da Escócia disse: olha, eu temo mais as orações de John Knox do que todos os exércitos reunidos da Europa. Por que você acha que a rainha fez essa afirmação? Bem, ela testemunhou o impacto direto das orações de Knox. Procure sobre o avivamento na Escócia, e você vai ver. John Knox orava e dizia: Senhor, dai-me a Escócia, ou então morrerei. E observe o que Deus fez na Escócia. Meus irmãos, a verdade é que ser ouvido por Deus é algo que está disponível a nós. E é sobre isso que nós falaremos nessa noite. Como eu disse, no último domingo nós iniciamos essa pequena série. E começamos falando sobre meios de graça. Mas o que é isso? Talvez você não veio semana passada. O que são meios de graça? Nós vimos que os meios de graça são os meios que Deus transmite bênçãos ao seu povo. E o grande objetivo desses meios da graça é o próprio Jesus, é conhecê-lo, é desfrutá-lo. E as principais vias, como vimos, é a sua palavra, é a oração, é a igreja. Inicialmente, nós falamos sobre a meditação bíblica, falamos sobre ouvirmos a voz de Deus. E hoje nós mudaremos o foco da voz de Deus para os seus ouvidos. Mas eu quero que vocês percebam algo.
nessa série. Que vocês percebam que esses meios de graça não podem estar separados. Meditação, oração e comunhão devem andar juntos. Meus irmãos, às vezes nós não notamos o quão real é o poder da oração. Nós não notamos de que há um Deus soberano, de que nos ouve. É claro que não é fácil de compreender ao homem natural. E muitos, sem compreender isso, por vezes caem em ceticismo, incredulidade. Há diversas religiões e filosofias por aí, que vão dizer, olha, se Deus existe, então Ele é um Deus que é impessoal, é um Deus que não se relaciona com o ser humano. O próprio gnosticismo falava a respeito disso. Há diversas filosofias que apontam para esse lado, que Deus é um ser impessoal, que não se relaciona com homens e mulheres. Ou então, outros dizem, se Deus existe, então Ele é alguém que não se preocupa com a humanidade. Olha o tamanho de maldade que a gente vê por aí. Olha a corrupção que nós temos no mundo. Se Deus existisse, você acha que Ele não faria nada? É o argumento que as pessoas usam. Muitos dizem, até afirmam uma existência de Deus. Não, ok, Deus criou o universo, beleza. Mas para essas pessoas, Deus é como um relojoeiro. É como se Deus criasse o universo, desse corda e deixasse ele funcionando por conta própria, sem interferir no curso do universo. Acontece que não é isso que nós vemos nas Escrituras. Não é isso que nós vemos a partir de experiências que temos com Deus. O que vemos é que Deus fala. Por sua palavra, Ele se revela e expressa o seu coração. Por sua palavra, Ele cria e recria todas as coisas. Mas uma das coisas mais extraordinárias que podemos experimentar é que Deus não apenas se expressa e nos convida a ouvir a sua voz, mas Ele também quer ouvir a nossa voz. Que você e eu, meu irmão, minha irmã, jamais se esqueça disso, que o Deus que fala, não só falou, mas Ele também ouve. Ele está pronto para ouvir a sua voz. Lembre-se disso, Deus te ouve. Chamamos isso de oração. Talvez você diga, eu sei disso, isso é o básico. É claro que nós sabemos. O difícil mesmo é colocarmos em prática. É por isso que nós estamos falando de hábitos espirituais. É um hábito a ser cultivado. Um dos grandes teólogos, dos meus preferidos, R.C. Sproul, ele escreve: alguém pode orar e não ser um cristão, mas alguém não pode ser um cristão e não orar. Eu concordo com o Sproul. Em Romanos 8,15, o apóstolo Paulo diz que a adoção espiritual, quando fomos adotados, quando nos tornamos filhos de Deus, agora isso nos leva a aclamar em expressões como Abba, Pai. Com segurança, firmeza, dependência, sabendo que nosso Deus é também Pai e nos ouve. A verdade é que a oração é para o cristão o que a respiração é para a vida. Mas é claro que a oração, assim como todos os meios de crescimento para o cristão, exige trabalho. Porque em um sentido a oração não é natural para nós. Embora tenhamos sido criados para a comunhão e interação com Deus, os efeitos da queda têm nos deixado o quê? Preguiçosos e indiferentes para algo que é tão importante como a oração. Não é mesmo? Eu sei que há diversos empecilhos para isso. E Paul Miller, em seu livro
O poder de uma vida de oração, ele escreve. Posso passar aqui? Ele escreve: é provável que a sociedade em que vivemos seja o lugar mais difícil do mundo para se aprender a orar. Por quê? Ele diz: vivemos tão ocupados que quando paramos para orar, ficamos pouco à vontade. Valorizamos muito a atitude de fazer, de realizar coisas. Orar, porém, nada mais é do que falar com Deus. Parece futilidade, perda de tempo, pois cada músculo do nosso corpo clama: vá trabalhar. Você também concorda com ele? E para ajudar, quando nós não estamos trabalhando, o que nós estamos fazendo? Nos divertindo, não é mesmo? Ou é trabalho, ou é diversão. Isso é bom, claro que é bom, é necessário, sim. Porém, a televisão, a internet, o celular, as mídias têm ocupado as horas de folga tanto quanto o trabalho. E quando nós tentamos diminuir o ritmo, nós caímos em apatia. Não é assim que acontece? Se tentamos nos aquietar, nós somos atacados por aquilo que C.S. Lewis chama de o reino da barulheira. Nós não queremos o silêncio. O silêncio é algo que nos incomoda, não é? Tenta ficar em casa no silêncio para você ver. Você vai colocar alguma coisa, você não consegue ficar quieto. É por isso também que nós não conseguimos parar, concentrar, aquietar, para termos um tempo de oração com Deus. Sejamos sinceros, as nossas orações são sempre corridas, porque nós não queremos desligar um pouco. Outros obstáculos para a oração é que na sociedade em geral, mas também isso ocorre dentro de igreja, muitas vezes, as pessoas valorizam mais o preparo intelectual e a competência. Como assim? Por mais que tentemos negar, muitas vezes achamos que podemos viver sem Deus. Orar é algo bom, sim, mas eu acho que é meio que desnecessário. Tá onde, Adriano? Está falando besteira? Não estou falando besteira, sabe por quê? Porque eu sei do que eu estou falando. Porque volta e meia, isso também ocorre comigo. Por vezes, a confiança que temos em nós mesmos, em nossas habilidades, nos torna essencialmente independentes de Deus. A pior coisa que pode acontecer para um pastor ou para qualquer cristão é se acomodar. A pior coisa que pode acontecer para mim é poder querer fazer uma pregação automático. Não, é só mais uma. Não. A pior coisa que pode acontecer é eu querer, não, eu posso confiar na habilidade, no que eu aprendi. Não. Dependa do Espírito, gaste tempo com Deus. Não viva de forma independente. Não, mas eu creio em Deus, Deus é tudo para mim. Engraçado, porque as suas atitudes demonstram que parece que você crê totalmente em algo diferente, porque Deus não está lá. Como assim? Simples. Eu digo que creio, mas agora o que eu faço? Deus não está em momento algum. Eu sei também que nós não oramos como gostaríamos ou deveríamos, mas que isso incomode eu e você, que isso nos humilhe, que isso faça a gente ver que a confiança em nós mesmos, de tentar resolver as coisas do nosso jeito, não dá certo. Perceba que se o Deus Todo-Poderoso deseja nos ouvir, desfrute disso. Não caia na tentação de fazer as coisas do seu jeito. Dependa dEle. E uma das maneiras de ser totalmente dependente de Deus se dá por meio da oração.
É somente por meio da oração que nós podemos dizer ao Senhor: Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de destacar alguns pontos com vocês. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é esse. Primeiro, a oração é uma conversa que nós não começamos. Como assim? Nós podemos definir de maneira simples que a oração é uma das maneiras pelas quais Deus permite que a sua criação se envolva com Ele. A oração é a nossa comunicação com Deus. Através dela nós conhecemos quem Deus é. Através dela nós podemos fazer pedidos a Deus, confessar os nossos pecados, prestar louvores a Ele, súplicas e ação de graças. E quando nós falamos de oração, nós estamos falando de algo que é relacional. Nós estamos falando de um relacionamento. Em um certo sentido, a oração é como nós nos relacionamos com outras pessoas. Conversamos, interagimos. É claro que neste relacionamento entre Deus e os seus filhos, nós não podemos esquecer que nós não estamos falando com alguém igual a nós, não. Que há pessoas que perderam o senso de quem Deus é. Mas Ele continua sendo o Criador e nós criaturas. Ele é o grande Senhor e nós somos seus servos. Entretanto, por sua graça, por seu incrível amor, Ele nos convida a interagir com Ele. Ele abriu a sua boca e falou conosco. Ele abriu a sua boca e trouxe todas as coisas à existência. Agora Ele abre os seus ouvidos para te ouvir. É por isso que para o cristão, a oração não é apenas falar com Deus, mas sim responder àquele que primeiro veio em nossa direção. Ele falou primeiro. Por isso que essa não é uma conversa que começamos, mas é um relacionamento para o qual nós fomos atraídos. É isso. E se podemos desfrutar desse relacionamento, é simplesmente porque Deus veio ao nosso encontro. E agora a oração é a resposta alegre ao que Deus fez por homens pecadores. É somente por causa dessa graça que veio ao nosso encontro, que tornou isso possível, é que nós podemos olhar para o salmista no Salmo 6 e dizer a mesma coisa: o Senhor aceita a minha oração. Foi porque Ele veio ao nosso encontro. Segundo ponto, qual é o propósito da oração? Oração não é algo que simplesmente fazemos porque queremos obter coisas de Deus, como muitos por aí fazem. Mas isso é aquilo que aqueles que não conhecem a Deus realizam. Os que foram nascidos de novo, o que nos traz motivação a orar a Deus, não é por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas oramos, primeiramente, para conhecer quem Ele é. O propósito principal da oração é você conhecê-lo, é você se deleitar nele. Meus irmãos, a verdade é que nós nem sempre iremos receber o que pedimos. Muito provavelmente você já tenha descoberto isso. Muito provavelmente você já orou por algo e não recebeu. Mas há diversas pessoas que, quando não recebem o que pedem, se frustram com Deus. Simplesmente porque para elas é mais importante o que Deus pode dar a elas do que o próprio Deus. Mas saibam que até mesmo os nãos de Deus servem para conhecermos melhor. Como assim? Paulo orou por 3 vezes
pedindo para que Deus tirasse o espinho da carne, pedindo para que Deus arrancasse o sofrimento dele. O que Deus respondeu a Paulo? A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É ou não é conhecer mais a Deus? A oração faz isso, nos torna mais dependentes de Deus, nos faz conhecer mais quem Ele é, mesmo quando Ele diz não para o que queremos. Eu sei que muitos, quando olham para os exemplos, como de Paulo, de Jó, se perguntam: será que adianta orar? Será que a oração muda realmente as coisas? Será que Deus vai atender? Outros, sem entender a soberania divina, dizem: olha, mas já que Deus é soberano, será que a oração vai resolver? É claro que são dúvidas que surgem, mas nós não podemos esquecer que Deus, Ele permanece sendo soberano. Nada ultrapassa os limites do seu poder. Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Mas saibam que Ele não só ouve as nossas orações, mas Ele também usa as nossas orações para realizar os seus propósitos soberanos. Por que nós oramos? Oramos porque Deus é soberano. E é por causa disso que nós podemos descansar. Se Deus não fosse soberano, aí sim que a gente deveria ter medo. Aí sim que não adiantaria. Eu gosto de um exemplo fascinante, outra vez citando Sproul, em que ele diz: se eu pensasse, ainda que por um momento, que uma simples molécula corre livremente pelo universo, fora do controle e o domínio de Deus Todo-Poderoso, eu não dormiria hoje à noite. E ele diz: a minha confiança no futuro descansa em minha confiança no Deus que controla a história. É exatamente o que devemos fazer. A minha confiança não está num Deus fraco. A minha confiança está num Deus que é soberano, que controla, que governa todas as coisas. Mas perceba como são as coisas. Deus não deixa de ser soberano, e ao mesmo tempo Ele ordena que oremos. O fato de que o Senhor, Deus é o Rei do universo, o Criador e sustentador de todas as coisas, e o fato dele ordenar que oremos, só aí nós já temos a razão suficiente para orarmos. E Ele não somente nos manda orar, mas diz a palavra de Deus que Ele manda, nos convida a tornar conhecidos os nossos pedidos. Tiago escreve que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Deus ouve as nossas orações. Como lemos, a mão do Senhor não está, Jeremias diz, a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido surdo, para que não possa ouvir. Meus irmãos, a oração é parte de um relacionamento contínuo com Deus. Somos ouvidos por Ele, vamos aproveitar isso ao máximo. Lembre-se, que personagem da Bíblia nós poderíamos falar? Eu quero citar um. Ana. Você lembra de Ana? Se lembram de como Deus era soberano? Deus é soberano. Se você fazer a leitura em 1 Samuel, você verá que Ana era estéril. Mas quem que a tornou estéril? Está lá no texto, capítulo 1. Deus fechou a sua madre. Mas seguindo o texto, Ana orou. E Deus dá a ela um filho chamado Samuel. Olha que interessante isso. Samuel significa Deus ouve. Onde quer que fosse, o nome de Samuel era um testemunho de Deus que ouve
a oração dos seus servos. Você crê nisso? Você crê que Deus nos ouve? Mas então por que negligenciamos tanto a nossa vida de oração? Assim como Ana, você pode se derramar a sua alma diante do Senhor. Que é por causa de Cristo, como escreveu o autor aos Hebreus, que ele diz: nós podemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Sabe o que é isso? Aproveite esse presente, e enquanto você ora, prepare-se para ser transformado. É o que aconteceu com Ana. Antes de receber o que queria, ela já não era a mesma pessoa. Por quê? Porque Deus é a melhor parte da oração. Ele é infinitamente melhor do que qualquer um dos seus presentes. Creia nisso. Terceiro ponto: como orar? Como podemos orar? Como assim? Eu sei que para muitos isso parece ser muito simples, algo natural. Mas eu sei que há irmãos que têm dificuldade em orar. É por isso que também que a gente gostaria de dar algumas sugestões de oração. Semana passada nós demos algumas dicas de meditação, e hoje gostaria de fazer isso também. Mas lembrando que essas dicas não são receitas de bolo, que se você fizer, então você vai ter o resultado que deseja. Não. Essas dicas são apenas para você organizar e enriquecer o seu tempo de oração. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos oração individual e oração pública. Claro que nós vamos ver inúmeros tipos de oração, mas nós podemos falar dessas duas. E rapidamente eu quero falar sobre elas. Na oração individual, nós lembramos do Sermão do Monte. Vocês lembram do Sermão do Monte, onde Jesus está falando sobre oração? E ele diz: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas ele começa a instruir como deve se orar. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está no secreto, então seu pai que vê no secreto o recompensará. Meus irmãos, é na oração em secreto, em particular, que realmente nós mostramos quem somos. É nesse momento, só nós e Deus, que nós nos expomos. É ali onde não nos cabe máscaras. A oração em particular é como se fosse um teste para saber se de fato nós somos reais. Porque ali nós não precisamos de uma boa oratória. Ali nós não temos alguém para impressionar com as nossas palavras. Ali nós não podemos fingir uma falsa espiritualidade. Mas ali simplesmente nós nos rendemos. Ali nós abrimos o nosso coração e mostramos quem realmente nós somos. É ali que vemos se de fato o nosso relacionamento com Deus é autêntico. Mas é claro que a oração em secreto não é apenas um teste de veracidade. Ela é também um remédio contínuo para as nossas inquietações, para as nossas inadequações e falta de desejo por Deus que muitas vezes sentimos. A oração é o remédio essencial para curar os muitos lugares que nós nos encontramos feridos, necessitados, carentes e rebeldes. É por meio da oração. Algumas dicas que podem lhe auxiliar na sua oração em secreto. Uma delas, mas que não está ali,
Como nós falamos na semana passada, separe realmente um tempo para isso. Eu sei que nós temos esse problema da correria do dia a dia, mas é possível. Separe alguns minutos. Eu vi esses tempos não sei se ele é pastor ou coisa assim, e ele dando uma dica excelente. Ele fala, sempre quando eu vou dormir, eu jogo o chinelo para debaixo da cama. Porque quando eu acordo, eu sou obrigado a ajoelhar para pegar o chinelo. Aí eu já aproveito e oro. É uma boa dica. Mas algumas dicas comece com a Bíblia. Lembre-se que a oração é uma conversa que nós não iniciamos, mas é uma resposta à iniciativa de Deus falando conosco em sua palavra. Primeiro, ouça a voz de Deus. Ore de acordo com a sua palavra. Como eu disse, nós encontramos diversas orações nas Escrituras. Você vai ter orações de lamento, orações de gratidão, de confissão, de súplica, de petição. Um exemplo prático disso é aquilo que nós chamamos de lectio divina, ou leitura orante. Está falando latim agora. Como é isso? É simples. Você faz a leitura pausadamente, por exemplo, de um salmo. E em seguida você ora aquilo que você leu. Não é mais simples? Você vai estar orando o quê? A palavra de Deus. Mas a oração espontânea é que realmente é poderosa. É mesmo. Tem espaço para oração espontânea, já vou falar sobre isso. Mas muitas vezes, as nossas orações espontâneas estão carregadas de vaidades, de egoísmos. Por isso, nada melhor do que primeiramente termos a mente moldada pela palavra e então orarmos a palavra de vida. Quer um exemplo disso? O Salmo 23. Que é o salmo mais conhecido. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Você ora a respeito disso. Deus, Tu és de fato o meu pastor. Deus, Tu és aquele que me conduz por águas tranquilas. Eu sei, Deus, que Tu és aquele que me conduz todo o meu caminho. E Senhor, de acordo com a Tua palavra, eu sei que mesmo quando eu passar por vale de sombra da morte, eu não terei medo algum, porque eu sei que a Tua presença está comigo. Tu és o meu pastor, de nada terei falta, pois o Senhor é exatamente tudo que eu preciso. Eu encontro contentamento no Senhor. Você orou a palavra de Deus. Mas como eu disse, vai ter momentos para orações espontâneas. E por isso que a nossa mente precisa estar moldada com a palavra de Deus. Mas qual é a dica que nós damos para orações espontâneas? Gostaria de utilizar um acróstico, ACAS, chamado ACAS. Você já ouviu falar sobre isso? ACAS. O que é isso? É um acróstico que significa A de adoração, C de confissão, A de agradecimento e S de súplica. Como oramos assim? Primeiro, adore a Deus pela verdade revelada em sua leitura e meditação das Escrituras. Adore porque Ele é santo. Adore por quem Ele é, pelo que Ele fez por você. Depois confesse seus pecados, as suas falhas, as suas fraquezas. Ele é misericordioso, por isso nós confessamos os nossos pecados. Então, agradeça por sua graça e misericórdia. Ele é gracioso. E por isso nós também expressamos a nossa gratidão a Ele. E finalmente, suplique a Ele. Por você, pela sua família, trabalho, igreja e tudo mais. Desenvolva o hábito da oração. Mas não se esqueça que a razão da oração é justamente para que a nossa dependência em Deus aumente. Pois quando a gente se dirige até Ele, nós não estamos pegando Deus de surpresa. Ele sabe exatamente tudo o que nós precisamos, tudo o que nós vamos pedir, não é assim? Mas quando nós nos dirigimos a Ele, nós estamos
expressando confiança nele. Estamos dizendo: eu preciso de ti, eu dependo de ti. Porque a oração muda os nossos corações. Além de Deus mudar circunstâncias, Ele muda quem somos. Enquanto oramos, somos transformados por Ele. Não sei se você gosta de C.S. Lewis, mas C.S. Lewis, um homem que já casou tarde, tem esperança para os solteiros também, já casou tarde, em pouco tempo de matrimônio, a sua esposa é acometida por um câncer. E quando ele é questionado sobre a razão dele orar pela sua esposa, ele responde o seguinte: Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração, disse C.S. Lewis, muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. É exatamente isso. Deus não precisa da minha oração, mas sou eu quem preciso dela. E Ele está pronto para me ouvir. Amém? Meus irmãos, nós falamos sobre oração em secreto, em particular. Mas Deus também deseja que oremos em companhia. Como vimos, a oração é um meio que garante a nossa sobrevivência e crescimento espiritual. E ela sempre começa em segredo. Mas Deus não quer que ela permaneça em segredo. A oração é para toda a vida. E especialmente para a nossa vida em comunidade. Somos chamados a orarmos sem cessar. Somos chamados a sermos perseverantes na oração. E que bênção é orarmos com outros cristãos. Nós vemos isso quando a oração de Jesus com seus discípulos leva então a oração comunitária da igreja primitiva. É isso que nós vemos no livro de Atos. A verdade é que a nossa necessidade da ajuda de Deus hoje não é menor do que a da igreja primitiva. Orar juntos continua sendo um meio vital da graça contínua de Deus na vida cristã e na vida da sua igreja. Por isso que neste ano, meus irmãos, nós possamos desenvolver hábitos espirituais, que possamos conhecer mais de quem Deus é, que o nosso coração esteja alinhado com o coração de Deus, com a sua vontade. E eu gostaria que você fizesse uma reflexão neste momento. Gostaria que você procurasse identificar as dificuldades que você tem tido para orar. Quais são as distrações que mais roubam o seu tempo de oração? O que tem te impedido de orar regularmente? É o trabalho, é a correria do dia a dia? Talvez seja a incredulidade. Mas que você clame hoje ao Senhor e peça a Ele: Senhor, tira de mim toda a incredulidade e ceticismo. Me faz realmente confiar que por meio da oração o Senhor realiza grandes coisas, mas principalmente eu conheço infinitamente melhor quem o Senhor é. Que ao sair daqui nós possamos sair comprometidos em termos um tempo específico de oração durante a semana. E assim como Ana, como demos o exemplo, que você derrame a sua alma perante o Senhor, que você clame a Ele, ponha diante dEle toda a sua vida, ponha diante dEle os seus medos, os seus fracassos, os seus planos, os seus sonhos. Ele é o Deus soberano. Mas nunca se esqueça de algo, que o melhor da oração não é aquilo que nós podemos receber,
Mas o melhor da oração é o próprio Deus. Como eu disse, Ele é infinitamente melhor do que qualquer bênção que Ele pode nos dar. Que você desfrute disso. Que você pegue, não, hoje eu vou dedicar 10 minutos. Mas vai ser 10 minutos sem celular, sem distrações. Só eu e Deus. E 10 minutos vai ser para oração. Mas talvez você diga, ó Deus, eu realmente, parece que me faltam palavras de fato. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Mas tenha certeza que o Espírito intercede por nós. Quando faltar palavras, que não falte um coração prostrado perante Ele. Mesmo em lágrimas, se derrame aos pés do Salvador. Ele é exatamente tudo que mais precisamos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos. Aprendemos sobre os seus ouvidos, sobre a oração, sobre esse relacionamento que o Senhor nos chama. Eu sei que muitas vezes nós não damos à oração a devida importância. E talvez não sejamos tão constantes na oração. Mas esse foi um momento de reflexão, e não somente de reflexão, foi um momento onde fomos constrangidos pelo Teu Espírito. Pois se sabemos que o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, deseja nos ouvir, por que não fazemos? Que saiamos daqui dispostos a dedicar tempo ao Senhor. Que a gente fique sem o Instagram, sem o WhatsApp, sem o café da manhã. Mas que nós não fiquemos um dia sequer sem falar contigo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu não sei se você